Olá, eu sou a professora Kátia de Matemática e hoje nós vamos estudar as operações com os números inteiros. Vamos começar falando da adição de números inteiros. Eu separei aqui alguns tópicos, alguns itens, para estar trabalhando aos poucos e vocês entenderem como funciona. Eu tenho, primeiro caso, dois números inteiros com sinais iguais, ou positivo ou negativo. Então, se os dois sinais são iguais, a ideia é que você vai somar o valor e manter o sinal. Por exemplo, eu tenho aqui R$ 10 e tenho mais R$ 5. Os dois números são inteiros, positivos, então eu somo, eu vou ter 15. Agora, se eu estou devendo R$ 10, então eu tenho aqui, ó, menos 10, eu estou devendo, e quero comprar algo que custa R$ 2, então eu estou devendo ao todo R$ 12, tá? A minha dica, quando a gente está trabalhando com números inteiros, quando eu estou principalmente trabalhando com essa ideia de sinais, é pensar em dinheiro. Porque com dinheiro a gente consegue entender. Positivo é o valor que você tem. Negativo é o valor que você gastou ou que você vai gastar. Então sempre pense assim, eu tenho comigo R$ 20. Recebi da minha mãe mais R$ 5. Então eu tenho 25. Eu saí, gastei com os meus colegas R$ 15 lá na entrada do cinema. Mas eu também passei na Docelândia e comprei alguma pipoca, alguma coisa para estar lá, foi R$ 4. Então eu gastei R$ 19, tá? Então a ideia é essa, se o sinal é igual, nós somamos e mantemos o sinal. Adição com números inteiros com sinais diferentes. Então, se eu tenho um valor positivo e um valor negativo, pensa sempre em dinheiro. É a melhor dica que você vai ter. Olha, eu tenho R$ 20, é positivo. Eu gastei R$ 5, é o negativo. Então, aqui vai sobrar para você R$ 15 positivo. Sempre que é o positivo, nós não somos obrigados a colocar o sinal. Se você só deixar o 15, a pessoa já vai entender que é positivo. Agora, e se foi ao contrário, tá? O que você gastou foi maior do que o que você tinha. Então, aqui, tenho aqui a mesma ideia de R$ 20, mas eu quero comprar algo que custe R$ 25. Então, eu tenho R$ 20, mas a minha adição aqui, vou colocar aqui o negativo entre parênteses e colocar aqui, ó, mais, tá? R$ 20 mais o 25 negativo, então o valor que eu tô gastando. Eu vou ficar devendo ainda R$ 5, tá bom? Então a ideia aqui é sempre pensar no seguinte: os números, quando eu tenho valores iguais, eu subtraio e fico com o sinal do maior, tá? Em módulo, que número é maior? 20 ou o número 5? O número 20 é maior, então eu vou subtrair e vai ficar com o sinal do número 20. Já no exemplo de baixo, entre o número 20 e o número 25, quem em módulo é maior? Em módulo, o número 25 é maior do que o número 20. Então, eu vou subtrair, ficou 5, com o sinal do número 25, com o sinal negativo. Adição quando uma das parcelas é zero. Pessoal, como eu disse, vou repetir. Dinheiro, pense em dinheiro. Eu tenho aqui 15. Somo com zero. Eu continuo tendo 15. Eu tenho 6. Somo com zero. Eu continuo tendo 6. Eu estou com o valor negativo. Eu tenho 0. E vou somar aqui com menos 2. Eu continuo devendo 2. Posso colocar aqui escrito ao contrário, ó. Menos 4 mais 0. Continuo com menos 4. Adição, quando eu tenho mais parcelas. Pessoal, a ideia é você ir fazendo aos poucos e fazendo por partes. Então, eu posso ter um número com várias parcelas. Vou usar esses números que nós já utilizamos. Olha, eu vou ter 20 mais menos 5 mais 10 mais menos 4 mais menos 1, tá? Olha, o menos 1, menos 4, menos 5 eu coloquei entre parênteses porque o menos
é o sinal do número 5. O mais que está aqui fora é a ideia de adição. Eu estou adicionando esses números. Então aqui você tem mais de uma forma de fazer. Tem pessoas que preferem fazer por parcelas. Então eu poderia estar somando aqui, ó. Pegar o 20 com o 5, que vai ficar 15. Aí eu somo com o 10, então vai ficar 25. Subtraio 4, subtraio 1. Ou você pode separar números positivos primeiro, somo todos os que são positivos, somo todos os que são negativos e depois faço a subtração, né, a diferença aqui para saber qual que foi o maior. Olha, eu vou fazer dessa forma. 20 mais o 10. Então eu peguei aqui os positivos, eu tenho 30 positivo. Negativo, eu tenho 5, então eu vou colocar aqui mais, que eu vou somar com o negativo. E quanto eu tenho negativo? 5 mais o menos 4, então eu tenho menos 5 com o menos 4 vai dar menos 9, com o menos 1, menos 10. Então eu tenho menos 10. 30 menos 10, 30 reais. Gastei 10 reais, ficou com 20 positivo, tá? A mesma ideia você iria fazer se o valor fosse negativo, se a minha parcela maior fosse negativa. Isso não faz diferença aqui na ideia da soma. Agora, quando nós falamos de subtração de números inteiros, pessoal, a ideia é a mesma. A ideia, quando eu falo do número inteiro, se eu estou falando do negativo, eu estou pensando no oposto do número positivo. Então, a ideia é você estar subtraindo o número e olhando para o seu oposto, né? Ou o seu simétrico. Então, eu posso estar fazendo a mesma ideia. Tenho aqui 20 menos 5. Ou 20 menos, que a gente está fazendo subtração, menos mais 5. Olha o que foi dito aqui. A ideia da subtração, eu posso calcular por meio da adição do primeiro número com o oposto do segundo. Então, o primeiro número eu vou manter, ó, o 20. Vou fazer uma adição. E qual é o oposto de menos 5? O oposto de menos 5 é mais 5. E qual é o oposto de mais 5? É menos 5. Então, a nossa conta acabou ficando assim. 20 mais 5, 25. E 20 menos 5, ficou 15. Posso ter também o número sendo negativo o primeiro valor, tá? Eu poderia ter aqui, ó, menos 10, menos 3. A ideia é a mesma. Olha, menos 10 eu vou repetir. Menos vai virar um mais, porque eu tô pensando no oposto do número menos 3. O oposto do menos 3 é mais 3. Então, eu tenho menos 10 com mais 3. Menos 10 com mais 3, eu vou ter menos, que é o maior, e o número 7. Tá? Eu vou ter menos, que é o maior, e o número 7. Tudo bem? Agora, quando nós falamos de multiplicação de números inteiros, eu vou falar, em primeiro lugar, de uma regra muito importante, que é a regra do sinal. Pessoal, sempre que eu estou trabalhando com multiplicação, eu tenho que me preocupar com o sinal. Vou pegar aqui a caneta vermelha. Olha, sinais iguais, se eu tenho mais vezes mais ou menos vezes menos, sempre a minha resposta vai ser positivo. Sinais diferentes, mais com menos, menos com mais, tá? Sinais diferentes, a minha resposta vai ser sempre negativa, tá bom? Então, isso aqui é uma fórmula que a gente sempre tem que pensar. Existe algumas pessoas que costumam utilizar isso com um textinho para estar lembrando. Quando é mais, é o meu amigo. Quando é menos, é o meu inimigo. Então, ó, o amigo do meu amigo é meu amigo. Tudo positivo. O inimigo do meu inimigo se torna o meu amigo. O amigo do meu inimigo também vai ser o meu inimigo. O inimigo do meu amigo vai ser o meu inimigo, tá?
Então, essa é a ideia para você estar lembrando. Sinais iguais é sempre positivo. Sinais diferentes é sempre negativo. Tendo essa ideia, nós vamos estar resolvendo essas operações. Ó, o produto de dois números inteiros com sinais iguais tem sempre sinal positivo. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, 4 vezes 2. Então, eu tenho os dois são positivos. 4 vezes 2, 8. Se eu tenho agora um exemplo, menos 4 vezes menos 2, tá? Eu sempre coloco o segundo entre parênteses para não confundir o sinal de vezes com o sinal do número inteiro. Então, menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. Eu posso escrever direto só o 8 sem colocar o sinal, porque quando é positivo não é obrigatório colocar o sinal. Produto de dois números inteiros com sinais diferentes. Vai ser sempre negativo, tá? Vamos usar aqui outros números fáceis de calcular. Então, eu tenho 6 vezes menos 3. 6 vezes 3, 18. Então, vai ser menos 18. Menos 7 vezes 2. 7 vezes 2, 14. Então, fica menos 14. O produto de dois números inteiros com fator igual a zero, um dos números sendo zero. Pessoal, isso é a mesma coisa que no número natural. Sempre que um número é multiplicado por zero, a minha resposta vai dar zero. Então, não importa se o número era negativo ou se o número é positivo. Se eu tenho aqui, ó, menos 2 vezes zero, resposta vai ser zero. Se eu tenho 0 vezes menos 4, a resposta vai ser zero. Se eu tenho 0 vezes 1000, a resposta vai ser zero. Se eu tenho menos 234 vezes zero, vai ser zero. Não importa o número. Se um dos valores da minha parcela for zero, a multiplicação vai ser sempre zero. E a ideia da divisão é que a divisão é o inverso da multiplicação. Então, quando a gente for fazer essa divisão, eu vou me preocupar com a mesma regra de sinal. Sinais positivos, sinais iguais, então positivo ou negativo, sinais iguais, a resposta é positivo. Sinais diferentes, a resposta vai ser negativa. E a ideia é a mesma, tá? Eu posso estar simbolizando a minha divisão assim, 6 dividido por 2, que vai ser igual a 3. Eu posso simbolizar, ó, 14 dividido por 7. Posso simbolizar também como uma fração, que vai ser 2. Eu posso colocar assim, 25, o símbolo aqui como se fosse uma barra aqui de lado. 25 dividido por 5 vai ser igual a 5. Agora, trabalhando com o sinal. Todos aqui eu trabalhei com o sinal positivo. Vamos colocar o sinal negativo. Os mesmos números, ó. 6 dividido por 2. Então, menos 6 dividido por 2. Eu tenho como resposta menos 3, tá? 14 dividido por menos 7. Eu vou ter menos 2. Menos 25 dividido por menos 5. Sinais iguais, menos com menos vai ser mais. 25 dividido por 5 vai ser 5, tá? Então, a ideia da divisão é, resolva uma divisão, a divisão normalmente, tá? Faça a divisão dos dois valores e o jogo de sinal. A mesma coisa que a gente fez com a multiplicação. E agora nós vamos falar sobre potência, tá? Potência de base inteira. O que significa base? Lembra quando a gente trabalha com potência? A potência, a base é o número que está embaixo. Então, se eu coloco 3 ao quadrado, ó, 3 elevado a 2, a base é o número 3. Então, eu tenho 3 elevado a 2. Isso significa o quê? Que eu tenho 3 duas vezes. Eu tenho um número 3 e outro número 3, tá? Então, isso aqui vai ser 9. Só para estar lembrando, eu poderia ter escrito, por exemplo, ó, 1, o 8 elevado a 1. Isso significa que eu só tenho um número 8.
Vamos pensar agora, por exemplo, no ao cubo. Vamos pegar aqui o número 2. 2 ao cubo. Então, isso significa que eu tenho 3 números 2 se multiplicando. 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai ser 8. Não estou colocando o sinal porque todos eles são positivos. Então, você poderia colocar aqui um outro número. O 5. 5 ao quadrado. O que eu escrevi até agora é a mesma coisa se eu estivesse fazendo assim, ó. Entre parênteses, o 5 ao quadrado, porque é positivo, que significa que eu tenho mais 5 vezes mais 5. Mais com mais, a minha resposta é mais. 5 vezes 5, 25. Agora, base sendo zero e o expoente diferente de zero. Então, o que significa aqui? Eu tenho a base zero. A base é zero. O meu expoente é a quantidade de vezes que o número vai aparecer. Se eu tenho o expoente sendo 1, então o zero vai ser apenas zero, né? Só tenho zero vezes zero. O zero ao quadrado significa que eu tenho zero vezes zero. Zero vezes zero dá zero. Zero ao cubo. Quando a potência é 3, então eu tenho 0 vezes 0 vezes 0. Então, isso aqui eu tenho 0. 0 à quarta. 0 à quarta. Eu tenho 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que é igual a 0, tá? Pessoal, sempre que eu tiver 0 como base, não importa qual é o tamanho do meu expoente, a resposta vai ser sempre 0, tá? Base inteira negativa. Pessoal, ou a gente pode estar chamando de potência de base inteira negativa. Olha o que eu estou dizendo. A minha base é que é negativa. É diferente desse que nós vamos ver em seguida, que é potência negativa. A minha base é negativa. Então, eu tenho aqui, vou usar o mesmo exemplo, menos 8. Menos 8 elevado a 1. Então, isso significa que eu tenho apenas 1 menos 8. Agora, se eu tenho o menos 4 ao quadrado, então eu tenho menos 4 vezes menos 4. É uma multiplicação. Menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Eu tenho aqui, por exemplo, o número menos 3 ao cubo. Isso significa que eu tenho menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. E aí nós vamos para o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, eu tenho menos 27. Um último. Menos 10 elevado a 4. Então, eu tenho menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10 e vezes menos 10. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Então, eu tenho mais, são 4 10, então eu tenho 4 zeros. Tá? Eu tenho 10.000. 10 elevado à quarta, 10.000. Bom? Olha, uma dica que é importante que vai ajudar vocês. Sempre que a minha potência for par, marcar aqui, sempre que a minha potência for par, a minha resposta vai ser positiva. E quando a minha base inteira for negativa e a minha potência for ímpar, a minha resposta vai ser negativa. Porque quando eu faço o jogo de sinal, vai acabar acontecendo esse processo. Menos com menos, ó, menos com menos, mais. Mais com menos, aí agora eu tenho mais com menos, e a minha resposta vai ser menos, tá? Menos com menos, mais. Vou colocar aqui, ó. Menos vezes menos,
Ficou igual a mais. Aí agora eu vou pegar o mais com o menos. Vai ficar igual a menos. Se eu tiver mais uma parcela, aí eu vou ter menos com menos, e minha resposta vai se tornar mais, tá? Então é isso que acontece. Quando eu tenho número par na minha potência, eu vou acabar tendo a resposta positiva. Se eu tenho um número ímpar na minha potência, a minha resposta vai ficar negativa. A resposta fica negativa desde que a base inteira seja negativa, tá? Porque se a minha base inteira for positiva, a resposta vai ser sempre positiva. E agora, nós vamos para o último exemplo. Potência negativa. Pessoal, quando eu digo que eu estou com uma potência negativa, é diferente da base negativa. Eu estou dizendo que eu vou resolver a minha potência, por exemplo, menos... Vou usar o exemplo que eu fiz aqui, menos 4 ao quadrado. Olha, eu vou resolver menos a resposta da potência, que é 4 ao quadrado. O quadrado, ele só está no 4, ele não está no sinal de menos. Notaram a diferença? No outro, eu tinha o menos 4 ao quadrado. Agora, no outro eu tinha o menos 4 ao quadrado. Agora, o que eu tenho é diferente de menos 4 ao quadrado. Nesse aqui, o sinal de menos está ao quadrado. Então, eu vou fazer menos com menos. Nesse aqui, não. Esse aqui, o que eu tenho é menos o resultado desse 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4. Então, eu tenho menos 16. Teria que fazer o jogo de sinal se eu tivesse com valor ao cubo, por exemplo. Vou usar o mesmo exemplo. Ó, eu tenho menos 3 ao cubo. Então, significa que eu tenho menos, aí eu vou fazer o jogo do menos 3, tá? Eu tenho menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Se você quiser colocar até um colchetezinho aqui para não se atrapalhar. Ó, menos com menos, mais com menos, menos. E eu tenho esse menos aqui do sinal. Então, eu tenho menos do lado de fora. Aí, aqui do nosso colchete, eu tenho menos 27, que nós já resolvemos em cima. E aqui eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais 27. Só aconteceu porque aqui quem estava ao cubo era o menos 3. Se eu tivesse aqui, ó, menos 3 ao cubo, a minha resposta vai ser menos 3 vezes 3 vezes 3. Então, vai ficar menos 27, tá bom? Com isso, encerramos as principais operações com os números inteiros. Eu espero que vocês tenham compreendido e que ajude na hora de resolver os exercícios. Até mais!